fazendo bem em nome de Deus. O que dizer de todas as coisas boas que são feitas em nome de Deus? É inegável que muitas pessoas de fé fazem sacrifícios heróicos para aliviar o sofrimento de outros seres humanos. Mas será que é necessário acreditar em qualquer coisa, sem ter provas suficientes, para agir dessa maneira? Se a compaixão realmente dependesse do dogmatismo religioso, como explicar o trabalho de médicos não religiosos que atuam no mundo em desenvolvimento, nas regiões mais destroçadas pelas guerras? Há muitos médicos motivados simplesmente pelo desejo de aliviar o sofrimento humano, sem nenhum pensamento acerca de Deus. Não há dúvida de que missionários cristãos também são movidos pelo desejo de aliviar o sofrimento humano, mas eles abordam essa tarefa carregando o pesado fardo de uma mitologia perigosa e causadora de desavenças. Os missionários no mundo em desenvolvimento desperdiçam muito tempo e dinheiro, sem falar na boa vontade dos não cristãos, fazendo proselitismo com os necessitados. Eles divulgam informações inexatas a respeito de métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis, e se recusam a divulgar informações precisas. Se é verdade que os missionários fazem muitas coisas nobres, com grandes riscos para si mesmos, o fato é que seu dogmatismo dissemina a ignorância e a morte. Em contraste, voluntários de organizações seculares, como a Médicos Sem Fronteiras, não desperdiçam tempo algum falando com as pessoas sobre o nascimento virginal de Jesus. Tampouco dizem à população da África subsaariana, onde quase 4 milhões de pessoas morrem de AIDS a cada ano, que é pecado usar camisinha. Sabe-se de casos em que missionários cristãos pregaram que usar preservativo é pecado, em localidades onde não há nenhuma outra informação acerca do assunto. Esse tipo de crença é genocida. Também podemos nos perguntar, de passagem, o que é mais moral, ajudar as pessoas puramente pela preocupação com o sofrimento delas, ou ajudá-las porque você acha que o Criador do Universo vai recompensá-lo por isso? Madre Teresa de Calcutá é um exemplo perfeito da maneira como uma boa pessoa, impelida a ajudar os outros, pode ter sua intuição moral perturbada pela fé religiosa. Crystal Peritchens expressa isso com sua característica franqueza. Madre Teresa não era amiga dos pobres. Era amiga da pobreza. Ela afirmou que o sofrimento era um presente de Deus. Passou toda a sua vida se opondo à única cura conhecida para a pobreza, que é dar poder e emancipação às mulheres, para que elas saiam de uma situação de animais domésticos com reprodução compulsória. Embora em essência eu concorde com Hitchens nesse ponto, não se pode negar que Madre Teresa foi uma grande força pela compaixão. Sem dúvida foi motivada pelo sofrimento humano, e fez muita coisa para despertar outras pessoas para a realidade desse sofrimento. O problema, porém, é que a sua compaixão foi canalizada para o seu estreito dogmatismo religioso. Em seu discurso ao aceitar o Prêmio Nobel, ela disse: "O principal destruidor da paz é o aborto." Muitas pessoas se preocupam muitíssimo com as crianças da Índia, com as crianças da África, onde um grande número morre, talvez de desnutrição, de fome e assim por diante, mas milhões estão morrendo, deliberadamente, pela vontade de suas mães. E é esse o maior destruidor da paz hoje em dia. Pois, se uma mãe é capaz de matar o próprio filho, o que impede que eu mate você e você me mate? Não há nenhum impedimento. Como diagnóstico dos problemas do mundo, essas observações estão espantosamente equivocadas. Como afirmações de moral, não são melhores. A compaixão de Madre Teresa estava muito mal calibrada. Se matar um feto no primeiro trimestre a perturbava mais do que todo o sofrimento que ela testemunhou nesta terra. É verdade que o aborto é uma feia realidade, e todos nós devemos ter esperança de que surjam avanços nos métodos anticoncepcionais, reduzindo a necessidade dessa prática. Mesmo assim, é razoável duvidar de que a maioria dos fetos abortados sofra com sua destruição, em qualquer nível que seja. Contudo, essa dúvida não seria razoável quando se trata dos milhões de homens, mulheres e crianças que suportam os tormentos da guerra, da fome, da tortura política ou da doença mental. Neste exato momento,
Milhões de seres sensíveis à dor estão sofrendo aflições físicas e mentais inimagináveis, em circunstâncias em que não se vê em parte alguma compaixão divina, e a compaixão humana é com bastante frequência prejudicada por ideias ridículas a respeito do pecado e da salvação. Se você se preocupa com o sofrimento humano, o aborto deveria ficar bem no fim da sua lista de preocupações. Enquanto o aborto continua sendo uma questão ridiculamente polêmica nos Estados Unidos, a posição moral da Igreja nesse assunto está hoje plenamente, e horrivelmente, encarnada em El Salvador. Nesse país, o aborto é hoje ilegal sob quaisquer circunstâncias. Não há exceções para o estupro ou o incesto. No momento em que uma mulher chega a um hospital com o útero perfurado, indicando que fez um aborto caseiro em algum beco, ela é algemada à cama do hospital e seu corpo é tratado como uma cena de crime. Médicos forenses chegam para examinar seu útero. Há mulheres hoje cumprindo penas de 30 anos de prisão pelo crime de interromper sua gravidez. Imagine tal cenário em um país que também estigmatiza o uso de anticoncepcionais e os vê como um pecado contra Deus. E, contudo, é exatamente esse tipo de política que adoraríamos se concordássemos com Madre Teresa em sua avaliação do sofrimento humano. De fato, o arcebispo de São Salvador fez uma campanha ativa nesse sentido. Ele foi auxiliado em seus esforços pelo Papa João Paulo II, que declarou, em uma visita à cidade do México em 1999, que a Igreja precisa proclamar o Evangelho da vida, e falar com força profética contra a cultura da morte. Possa o continente da esperança ser também o continente da vida. É claro que a posição da Igreja a respeito do aborto não leva em conta os detalhes da biologia, assim como não leva em conta a realidade do sofrimento humano. Já foi estimado que 50% de todas as concepções humanas terminam em aborto espontâneo, em geral sem que a mulher sequer perceba que estava grávida. Na verdade, 20% de todos os casos de gravidez reconhecidos terminam em aborto espontâneo. Existe aqui uma verdade óbvia e gritante: se Deus existe, Ele é o mais prolífico de todos os praticantes de abortos.